Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui aos seus sonhos, professor Arthur Grilo mais uma vez. Olha, dessa vez vamos fazer aqui a correção da nossa prova do Enseja 2017, voltada para matemática, código e suas tecnologias. Então bora lá no nosso computador que eu vou te mostrar como é que a gente resolve isso. Questão 31. No esboço de um projeto de construção, um viaduto passará sobre duas avenidas paralelas. Então a gente tem aqui na imagem, né? O sentido 1 indo da direita para a esquerda, até aqui o viaduto, e o sentido 2 indo da esquerda aqui para a direita e subindo. Beleza. O menor ângulo, atenção, o menor ângulo formado pela avenida que segue pelo sentido 1 e o viaduto é o de 30 graus. Então, sentido 1, menor ângulo, beleza? Entre o sentido 1 e o viaduto, ou seja, esse pedacinho aqui, tá? 30 graus, é o que ele está falando. Qual será o maior ângulo formado pela avenida que segue no sentido 2, tá? Ele quer saber, né? O maior ângulo, ou seja, esse aqui, e o viaduto, ou seja. Pessoal, questão simples, né? Questão muito simples, o que é? A gente sabe que numa reta paralela, a soma dos dois ângulos internos, tá bom? Sempre vai dar 180 graus, ok? Se ele diz que o primeiro deles aqui é de 30 graus, quanto que vai sobrar, né? Então, é 180 menos os 30 que ele falou, tá bom? Que vai dar 150 graus. Simples assim, ok? Portanto, eu só ver a questão que tem 150 graus, é a alternativa C de casa. Beleza? Questão 32. Bom, um carpinteiro guarda em 4 caixas opacas, não transparentes, 2 tipos de parafusos que se diferenciam apenas por suas tonalidades, claro e escuro. Ele sabe exatamente quantos parafusos de cada tipo há em cada caixa. As quantidades estão apresentadas a seguir. Caixa 1, 2, 3 e a 4. Considere que esse carpinteiro queira retirar sem olhar um parafuso de uma de suas caixas, esperando ter a maior probabilidade de obter um de cor clara. A retirada deve ser feita da caixa, ele quer saber, né? Qual é a maior probabilidade que eu tenho de ter a maior clara. Então a primeira delas, pessoal, a gente tem 2 parafusos, certo? E quantas são de cor clara? Uma. Então a gente vai colocar sempre aquilo que a gente quer em cima da nossa divisão, embaixo a quantidade total. Então se tem um claro e 2 parafusos é 1 sobre 2. 1 sobre 2, pessoal, é a mesma coisa que 0,5. Quanto que é 0,5 em porcentagem? 50%. Tranquilo? Então a caixa 1, a probabilidade do branco, 50%. Na 2, é 1 sobre 4, porque tem 1 de cor clara, 4 parafusos no total. Ou seja, 1 sobre 4 é a mesma coisa que 0,25. Em porcentagem, 25%. Na caixa 3, a gente tem 3 parafusos de cor clara, 4 no total. Ou seja, 3 sobre 4, que é a mesma coisa que 0,75, que é a mesma coisa que 75%. E na 4 a gente tem 3 de cor clara, 6 no total. Então, 3 sobre 6, que é a mesma coisa que 0,5, que é igual a 50%. Portanto, pessoal, que tem maior porcentagem é a caixa número 3, tá bom? 75%, ou seja, a letra C de casa. Questão 33. A Ponte Estaiada é um dos pontos turísticos de Teresina, capital do Piauí, principalmente pelo mirante que há na ponte, ou seja, lá em cima, tá vendo? Nesse mirante, os turistas têm uma vista panorâmica de toda a cidade por meio de um corredor elíptico, conforme ilustra a figura. Considere que um turista, e aí é o seguinte, essa questão é mais interpretação de texto, ó, repara no que ele vai fazer no trajeto, se imagina nele, tá? Considere que um turista se deslocou em linha reta do ponto P, tá bom, aqui da ponte, ao ponto Q, até aqui, né? Para entrar no elevador que sobe verticalmente, ok? Até o centro do mirante, lá em cima. Ou seja, ele sobe, tá? Aonde que fica esse elevador, pessoal? Já começa por aí. Em que parte do mirante? No meio, concorda comigo? Né? Porque depois ele tem que ir para o mirante para observar. Então, guarda essa informação, vamos continuar lendo. Quando chega ao mirante, esse turista sai do elevador que é no meio, em linha reta paralela ao eixo PQ, até uma das extremidades do corredor elíptico, ou seja, ele quer ver a vista, normal, né? Sai do meio e vai até o vidro, digamos assim. Em seguida, ele descreve uma trajetória elíptica no contorno do corredor
para contemplar a vista da cidade. E ele quer saber a vista superior da trajetória desse turista, desde o ponto P até o final da trajetória do mirante, é melhor representada pela figura. Ou seja, né, ele quer do ponto P que ele estava, concorda comigo? Até o final da trajetória no mirante, né? Então, ele sai, vamos ver, das 4 imagens, ele sai daqui, ou seja, essa marca tem que ter, né? Porque ele sai do ponto P, então ele tem que ter essa marca no nosso desenho. Então, a gente já vai excluir a letra A e a letra B, porque não tem esse percurso, tá vendo? Beleza, então a gente ficou entre a letra C e a letra D. Depois ele sobe o elevador, ou seja, não vai ter traço nenhum, porque é uma linha reta, quem vem de cima, tá bom? É só um pontinho. Depois, né, ele vai andar em volta do mirante. Pessoal, ele se desloca para a esquerda aqui na ponte? Não, ele só desloca nessa parte e depois aqui em volta do mirante, ok? Portanto, ele não faz esse trecho aqui, não tem nada para cá depois da ponte, tá bom? Portanto, a única alternativa que sobra é a letra C de casar. A questão é só você ir lendo o texto bem devagarzinho, né? Que você consegue chegar lá. Questão 34. O quadro exibe o gasto calórico aproximado de algumas atividades, tomando como referência uma pessoa de 60 quilos que realiza atividades físicas cotidianas durante um tempo de 30 minutos. Sempre anota, tá, essas informações, mesmo que a gente não precise. Então anota 60 quilos, 30 minutos, tá? Porque algum exercício a gente pode não usar, mas em outro a gente pode, tá bom? Então sempre anota. O preparador físico deseja escolher 2 dessas atividades para que uma pessoa com o mesmo padrão de referência venha praticá-las diariamente durante 30 minutos. Desejando equilibrar essas 2 atividades, o preparador escolhe a que tem maior gasto calórico e a que tem menor gasto calórico. E ele quer saber qual o gasto calórico total dessas 2 atividades. Pessoal, ele quer a que tem mais caloria e a que tem menos caloria. Então você tem que buscar na tabela, não está em ordem, atenção, hein? Qual é aquela que tem mais, né? E aquela que tem menos. Qual é que tem mais? A que tem mais é aquela andar acelerado, tá bom? Que gasta aí 276 calorias. Então anota. A que tem menos? A que tem menos é o andar a cavalo, ok? É logo na primeira, 80 quilocalorias. Portanto, a gente vai somar 276 com as 80, tá bom? Que vai dar 356. Portanto, a alternativa correta, a nossa letra D de dado. Questão 35. Em uma corrida, a 4 voltas do final, registrou-se um quadro das distâncias entre os 2 primeiros competidores nos instantes em que o primeiro deles completava cada volta. Então você tem um número de voltas, né, restantes para o primeiro competidor chegar ao final V, e depois a distância entre os 2 primeiros competidores, tá? Repara uma coisa, tá? Ele vai querer saber aquela famosa expressão algébrica, né, que vai falar entre a distância, né, D e o número de voltas. Ele quer essa relação. Repara. A cada, olha só, o macete dessa questão é o seguinte: a cada volta que ele dá, o outro corredor, a distância ela diminui, concorda comigo? E repara, sempre diminui do mesmo padrão. Quanto que é esse padrão, pessoal? 150 metros, tá vendo? Aqui estava 800, depois 650, depois 500, ou seja, cada volta a distância diminui em 150, tá bom? Beleza? E aí eu pergunto para vocês, qual é o tempo da 4ª volta? Que ele quer saber, né? A distância D e o número de voltas restantes. Faltam 4 voltas. Por quê? Porque é o dado que ele dá, tá bom? 4 voltas do final, tá escrito no texto. Portanto, a gente tem que pegar as 800 e subtrair o 150, que é a diferença, tá bom? Mas sem esquecer que são 4 voltas para o final. Então, 150 vezes 4 menos V. Portanto, a questão que fala isso, né, é a letra D de dado, que é, distância é igual aos 800 menos 150 vezes 4 menos V, que é o número de voltas. Tá bom? É só você interpretar o texto, ler,
Mas você tem que pegar aqui a diferença aí dos 150 entre um e outro e não esquecer que faltam 4 voltas para o final. Questão 36. Um grupo de amigos tem um time de futebol e necessita comprar uniformes novos. Para tanto, um modelo de uniforme foi escolhido e orçamentos foram tomados em 4 lojas, conforme descrito na tabela. Então tem 4 lojas, né? Tem as camisetas, calções e os pares de meias. As lojas só vendem uniformes completos, ou seja, não dá para comprar uma em uma loja e outra na outra, tem que ser tudo. O grupo vai se reunir para escolher 3 das propostas mais adequadas para tentar uma segunda negociação de preços. Então ele quer saber as 3 mais adequadas, eliminando a loja que apresentar o orçamento mais caro. Então o mais caro de todas a gente vai ter que excluir, ok? Qual dessas lojas terá seu orçamento eliminado? Então ele quer saber qual que é a mais cara. Simples assim. Qual que é a mais cara? Para isso, é só a gente somar tudo, tá? Então na loja 1 é o 26 mais 14 mais o 9, que vai dar 49. Anota. Na loja 2, 29 mais 13 mais 8, vai dar 50. Opa, loja 1 já foi. Loja 3, 31 mais o 13 mais o 5, que vai dar 49 de novo. E na loja 4, 32 mais 10 mais 7, que vai dar também 49. Portanto, a loja 1, 3 e 4 deu R$ 49 e a loja 2 deu R$ 50, R$1 mais caro. Então, a loja que a gente vai excluir vai ser a de número 2, ou seja, a alternativa correta é a B de bola. Questão 37. A obesidade é um dos fatores de risco para doenças e evitá-las é importante conhecer as categorias de peso, que podem ser definidas através do índice de massa corpórea, o IMC. O IMC é a razão entre a massa de uma pessoa em quilograma e o quadrado de sua altura em metros, ou seja, IMC é igual a massa dividido pela altura ao quadrado. Pessoal, anota essa fórmula, tá? Anota porque é isso que a gente vai usar aqui para resolver essa questão, tá? As categorias para os resultados do IMC são mostradas na tabela. Então você tem uma tabela, né, com os gráficos de IMC, desde abaixo de 20 até 40 e acima, e a categoria que ela se encontra, tá? Entre abaixo do peso e obeso mórbido, obesidade mórbida. Considere uma pessoa que tenha obesidade mórbida, né? Tá ali no último. Com IMC igual a 42 e altura 1,50 m. Para evitar problemas de saúde, seu médico lhe recomendou que emagrecesse o suficiente para chegar à categoria de sobrepeso. Ou seja, ele está aqui, né? O IMC aqui, e ele quer chegar aqui. Beleza. A quantidade mínima de massa, a quantidade mínima, atenção, hein? Que essa pessoa deve perder para alcançar a meta proposta pelo médico é de quanto? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pegar nossa fórmula, né? IMC igual a massa dividido pela altura ao quadrado, não vamos esquecer, tá bom? E vamos fazer para saber, né, quanto que ele tem de massa hoje, né? Sendo obeso mórbido. Então, a gente vai 42, que é o que ele deu, tá? Igual a x dividido por 1,5 ao quadrado. Então, o nosso x vai ficar 42 vezes 2,25, que é 1,5 vezes 1,5, né? É 2,25. Portanto, essa multiplicação vai dar o x igual a 94,5. Ou seja, hoje ele tem 94 quilos, tá bom? 94,5 quilos. Anota essa informação e vamos fazer agora, né, uma outra conta, que ele quer saber a quantidade mínima de massa, né? Então, vamos fazer com o IMC aqui, tá bom? IMC no máximo, tá? Então, a gente vai fazer uma outra conta, que é 30 igual a x dividido por 1,5 ao quadrado, né? Porque a altura da pessoa não mudou, né? Ele continua com os pezinhos dele. Então, vamos manter. Então, o nosso x é igual a 30 vezes 2,25, né? Que é 1,5 vezes 1,5. Que vai dar o nosso x aí 67,5, tá? Que é o quilo que ele precisa ter. Ele precisa ter 27 quilos. Só que ele está perguntando a diferença, né? Quanto que ele tem que emagrecer? Portanto, é 94,5, que a gente tinha descoberto na primeira fórmula. A gente vai subtrair o 67,5, que vai dar
27 quilos. Portanto, ele tem que perder 27 quilos. A alternativa que nos fala isso é a letra B de bola, tá? 27. Portanto, é a nossa resposta. Questão 38. Bora lá. A safra de grãos no Brasil de 2013 atingiu 185,7 milhões de toneladas, resultado superior à safra de 2012, que foi de 161,9 milhões de toneladas, segundo o levantamento sistêmico da produção agrícola. Em quantos milhões de toneladas a produção de grãos de 2013 superou a de 2012? Pessoal, é uma subtração simples. Então é só a gente pegar o 185,7 e subtrair 161,9. E isso vai dar essa subtração 23,8. Portanto, 23,8 só pode ser a alternativa B de bola. Questão bem tranquila. Questão 39, hein? Muita gente errou essa. Mas olha, é fácil. Presta atenção. Uma fábrica de parafusos tem uma preocupação especial com as arestas de seus produtos, pois podem causar acidentes quando não lixadas corretamente. Funcionários precisam lixar manualmente todas as arestas dos parafusos produzidos. A figura representa um tipo desses parafusos produzidos, conhecido como sextavado. Olha a pegadinha, hein? Sextavado que possui a cabeça em forma de um prisma regular hexagonal. O número de arestas na cabeça de um parafuso sextavado que devem ser lixadas é... E a maioria, né, viu a palavra sextavado e fala, não caio nessa, né? A cabeça ali tem 6 lados, vou marcar a letra A. Não, você errou. Sabe por quê? Primeiro, né, ele usa essa palavra, né, que dá o duplo sentido, mas é de propósito. Mas qual que é o grande segredo para você acertar essa questão? É saber o que é aresta. A aresta é o lado do nosso parafuso aqui, tá? Então você tem que saber que todo ladinho dele, né, toda vez que eu tenho um encontro entre dois lados, você tem uma aresta. Então aqui a gente tem uma, aqui a gente tem outra, aqui a gente tem outra, aqui. 6. Só que a gente também tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. E também tem embaixo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, é 6 vezes 3, ok? Que vai dar 18 arestas, tá bom? Não vamos esquecer. Portanto, é a letra C de casa. Por isso que a gente tem na aula do Conquiste Seus Sonhos, a gente explica, né? Justamente esse conceito. O pessoal fala, tem que saber. Eu falei na aula, tem que saber apenas 3, né? E a gente explica, inclusive, o que é aresta, justamente porque a gente sabe que cai esse tipo de questão. Se você não, você erra uma questão fácil. Questão 40, acredite, hein? Não é a prova de linguagens, é na prova de matemática. De acordo com a Secretaria de Aviação Civil, entre 10 de junho de 2014 até 3 de julho de 2014, a movimentação dos 21 aeroportos brasileiros que atenderam às demandas provenientes da Copa do Mundo de Futebol de 2014 foi de 16,7 milhões de passageiros. Segundo essas informações, o número de passageiros mencionados equivale a... Pessoal, é esse aqui, né? Esse número. E ele quer saber o que é isso. Olha, eu coloquei até no canal, né? Uma aula explicando se é milhões, se é milhão e tudo mais, né? E eu expliquei como é que a gente lê isso aí, tá? Justamente para você não ter dificuldade. Primeiro o que está antes da vírgula, tá? Essa palavra, a palavra que está aqui, milhões, milhão ou qualquer outra coisa que apareça, ela está se referindo sempre ao que está antes da vírgula, tá? Então são 16 milhões. Milhões. Qual que é a unidade, pessoal, que vem depois de milhões? É o milhar. Portanto, é 16 milhões, 700 mil. Mas, Heitor, só está o 7. Não, só está o 7, mas é o que o zero à direita a gente não coloca, tá bom? Então, ele pode ter no máximo, né, mais 2 zeros, tá? Que é a mesma coisa, só que é redundante. Então, a gente não coloca. Então, na verdade, esse número significa 16 milhões e 700 mil passageiros, tá bom? Portanto, a questão 40 é a letra D de dado. Vamos para a questão 41. Vamos lá? Questão 41. Numa lanchonete, são vendidos geralmente 200 sanduíches, hein? É bastante, de queijo com presunto. Na preparação de cada sanduíche são utilizados, anota tudo, tá? Tudo que tá de número aí você tem que anotar.
25 gramas de queijo, 30 de presunto, e a compra desses produtos é feita em peças inteiras de 2 quilos. 2 quilos. Tranquilo. E aí ele quer saber, existem 4 estabelecimentos, 1, 2, 3 e 4, né, cujos preços praticados são indicados a seguir. E está aqui a lista de preço para cada uma delas. Aí vem a questão, tá? Por razões operacionais, o administrador da lanchonete opta por comprar os 2 produtos em um só estabelecimento. Antes de realizar a compra, verifica que na lanchonete há 1,2 kg de queijo e 900 gramas de presunto a serem utilizados. Ele deseja comprar os 2 produtos em quantidades suficientes para um dia de funcionamento da lanchonete, pagando o menor preço. Nessas condições, em qual estabelecimento deverá ser realizada a compra do queijo e do presunto? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que pensar em quanto que ele precisa para um dia, tá? De queijo, é só a gente pegar os 200, né, que ele falou, que são 200 sanduíches, ok? E multiplicar pelos 25, vai dar 5.000 gramas, que é a mesma coisa, né, de 5 quilos. Anota. Depois o de presunto. A gente sabe que são 200 sanduíches, portanto 200 vezes 30 vai dar 6.000 gramas, que é a mesma coisa de 6 quilos. E aí, vamos ver quanto que ele precisa para comprar, né? Primeiro de queijo é os 5.000, né, menos os 1.200, porque ele já tem, tá bom? Que vai dar 3.800, né? E o presunto? Presunto, 6.000, né? Menos os 900 que ele também já tinha. Ou seja, vai dar 5.900, tá? Agora, vamos ver as opções, né, das lojas 1, 2, 3 e 4. E bora lá. Opção número 1. 2 vezes 19 mais 3,15. Tá? Opção número 2. 2,15 mais 3,18. A gente só vai multiplicar, pessoal, tá? Aqui pelo preço, tá bom? Opção número 3, 2 vezes 23 mais 3,13. E opção número 4, 2 vezes 14 mais 3 vezes 21. Então a opção número 1 vai ficar com 83, a opção número 2 84, a opção número 3 85 e a opção número 4 vai ficar com 91, tá bom? É isso que a gente tem. Portanto, pessoal, né, aquela que vai ficar a compra, obviamente que ele quer comprar naquela que é mais barata, né, porque ele fala que é o menor preço, tá bom? Ninguém quer comprar na mais cara, como é óbvio. É a opção número 1, tá bom? Ou seja, a letra A de amor. Questão 42. Também é tranquila, hein? A tabela apresenta a expectativa de vida em ano do Brasil e as suas regiões nos anos 50 e nos anos de 2000. Olha, nos anos 50, a expectativa de vida era de 43 anos, hein? Hoje, do ano 2000, depois foi para 70,4. Aumentou um pouquinho. De acordo com a tabela dos anos 2000, a região em que a expectativa de vida teve valor mais próximo da expectativa de vida do país foi. Então vamos lá. A região em que a expectativa de vida teve valor mais próximo da expectativa de vida do país, qual foi no ano 2000 a expectativa do país, pessoal? 70,4. Então a gente tem que achar aquela que está mais perto dessas regiões, tá bom? Sudeste não é preciso fazer porque não tem nas alternativas, tá? Então, olha, 70,4 para 69,5, a gente tem a diferença de 0,9. Depois, 70,4 para 67,1, pô, aumenta bastante, então não é. Sudeste não tem nas alternativas. Para a região sul, é 70,4 para até 72,8, então são 2,4 de diferença. E no centro-oeste, né, 70,4 para 71,7, ou seja, 1,3. Portanto, pessoal, nessa questão 42, a mais próxima é a região norte, que é 0,9, que é a mais próxima, tá bom? Portanto, letra B de bola. Questão 43. Um reservatório com capacidade de 3.000 litros. Pessoal, toda vez que tem, né,
esse tipo de questão, eu sempre desenho um reservatório, eu desenho sempre um tanquezinho que facilita, tá? O reservatório com capacidade de 3.000 litros, anota 3.000 litros, possui já água, tá? De 240 litros de água. Olha, antes de continuar, eu já vou te falar uma coisa que vai matar a questão, né? Olha, se ele tem capacidade para 3.000 litros e já tem 240 de água, quanto que falta para encher tudo, pessoal? Quanto que falta? É os 3.000 menos 240, concorda? Que isso vai dar 2.760, ou seja, de espaço vazio tem 2.760. Se você anotou essa informação, o resto é só você ler a questão que você vai acertar, tá? Para encher esse reservatório, uma pessoa utiliza uma bomba de vazão, né, quantidade de litros que entra no reservatório em relação ao tempo transcorrido, de X litros por minuto. Logo após o início do enchimento do reservatório, a bomba foi desligada por 10 minutos. Ao ser religada, completou o enchimento do reservatório. Enquanto esteve em funcionamento, a bomba trabalhou sempre na mesma vazão e houve somente essa entrada de água no reservatório e não houve saída. A expressão que representa o tempo de enchimento do reservatório em minutos em função da quantidade X de água em litros é igual a. Então, para e pensa, né? Quanto que é a quantidade de água, né? A quantidade de água que entrou é X, a gente não sabe. Só que a gente sabe que falta quanto para encher, pessoal? 2.760, tá bom? Então a gente tem que pegar os 2.760 e dividir pelo X. Porém, a gente tem que acrescentar isso ao tempo que a bomba foi desligada, tá? E quanto que foi esse tempo? 10 minutos, não pode esquecer. Ou seja, esse resultado mais 10. Qual a expressão que fala 2.760 dividido por x mais 10? É a letra C de casa. Portanto, é a nossa alternativa correta, tá bom? Questão 44 é a clássica aqui do Enseja, tá? Você tem que saber fazer esse tipo de questão. Com a finalidade de motivar seus funcionários, uma empresa premia o funcionário do mês organizando um sorteio de brindes. O sorteio é feito colocando-se em um globo não transparente. E aí anota: 3 vermelhas, 5 azuis, 8 amarelas, 4 brancas. Anota isso tudo. E ele fala: o funcionário do mês que deve retirar uma bola ao acaso e seu prêmio será determinado de acordo com a cor da bola. A bola vermelha corresponde ao televisor, a bola azul uma bicicleta, a bola amarela ao ventilador e a branca ao micro-ondas. Qual a probabilidade de um funcionário do mês ganhar um televisor? Pessoal, toda vez que cair isso, o que a gente tem que fazer, né? O televisor, primeiro, é a bola vermelha, concorda? Já está aí no texto, você tem que saber essa interpretação, está escrito. Então, a gente vai colocar a possibilidade, né, que a gente tem em cima de uma divisão, embaixo o total de bolas. Então, em cima, se ele quer uma televisão, né, quantas bolas vermelhas tem? 3. Então, 3 na nossa divisão vai ficar em cima. E embaixo o número total de bolas, que é 3 mais 5 mais 8 mais 4, que são as vermelhas, azuis, amarelas e brancas, tá? Portanto, vai ficar, quanto que dá? 3, 5, 8 e 4? Vai dar 20. Então, é 3 sobre 20. 3, número de bolas vermelhas, 20, o número total de bolas. Portanto, é sempre assim que a gente faz, tá? É as nossas contas aqui de probabilidade. Portanto, a questão correta, letra C de casa. Questão 45, tá? Para a produção de um produto de massa de 1,5 kg, uma indústria utiliza meio quilo da matéria-prima A, 1 kg da matéria-prima B. O preço de custo por quilo é de R$ 15,00 para a matéria-prima A e de R$ 4,50 para a matéria-prima B. O valor de venda desse produto é calculado acrescentando 50% do valor ao valor de custo total dessas duas matérias-primas. A partir do próximo mês, o preço de custo por quilograma da matéria-prima A sofrerá um aumento de R$ 6,00. Entretanto, deseja-se manter a mesma composição na produção e o mesmo valor de venda do produto. Para isso, a indústria analisa que necessitará reduzir o percentual de acréscimo aplicado sobre o valor de custo para calcular o seu valor de venda. Legal. Para atender a essas condições, o novo percentual aplicado sobre o valor de custo deve ser de quantos por cento? Então, vamos fazer aqui as nossas continhas, né? Primeiro, produto inicial é 1,5 kg, né? Meio quilo por A,
1 kg por B, concorda? Está no texto, tranquilo. Então a gente sabe que o preço de custo do A é de 15 e vai aumentar para 21. E o outro, produto B, ele já fala, né? R$ 4,50. Beleza, é o que está no texto. Então vamos pensar, né? Os valores iniciais de custo. Então a gente tem ali o 0,5, que é o peso do A, né? Vezes os 15, porque é o valor, ok? Mais uma vez o 4,5, que é o do B, e isso vai dar o quê? 7,5 mais 4,5, que vai dar 12, beleza? Anota. Então, o nosso preço vai ficar 12 vezes 1,5, que vai dar 18, ok? Beleza? E aí, a gente vai ter que acrescentar depois essa porcentagem aí de 50% ao custo, né? Porque a nossa margem ali que vai acontecer, tá? E aí agora, o que a gente vai precisar descobrir agora? Os valores depois do aumento. Então a gente tem ali 0,5 vezes 21, tá bom? Que ele disse que vai para R$21, mais uma vezes o 4,5. Por quê? Porque o B não mudou. Isso tudo, pessoal, vai dar 15, tá bom? E como o preço ele se mantém, ou seja, R$18, né? A gente vai ter que calcular qual que é o novo percentual aplicado. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer 18 dividido por 15 menos 1. Ou seja, vai ficar 1,2 menos 1, tá bom? Que vai dar 0,2. Pessoal, quanto que é 0,2 em porcentagem? 20%. Logo, é a alternativa C de casa, na questão 45. Ok? Vamos para a questão agora 46. Questão 46. No planejamento de uma viagem entre duas cidades, foram avaliados 2 distintos trajetos. As opções estudadas envolvem a distância total a ser percorrida e o custo do pedágio nos respectivos trajetos. Então você tem o trajeto A, que tem uma distância total de 160 km, mais o custo do pedágio de R$22. Trajeto B, distância total de 200 km, mais o custo do pedágio de R$ 5,80. E aí ele fala, o carro a ser utilizado na viagem percorre 10 km por litro. O preço do combustível utilizado é sempre igual a R$ 3,00 por litro. A diferença positiva entre os custos de viagem, segundo o planejamento apresentado, referente aos trajetos avaliados, é igual a... Então, como é que a gente faz isso? Né? Primeiro anota as informações. E primeiro, vamos ver na primeira viagem, no trajeto número A. Você sabe que 10 km equivale a R$ 3,00. Logo, se ele andar 160 km, vai corresponder a X. Então, multiplica em cruz. Vai ficar 10x igual a 160 vezes 3, que dá 480. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x igual a 480 dividido por 10, que vai dar x igual a 48. Ah, Heitor, esse é o valor final? Não, porque você tem que acrescentar o pedágio. Então, é 48 mais 22, que vai dar 70. Ok? 70. Guarda isso, deixa anotadinho. E vamos fazer a mesma coisa para o trajeto B. Tá? 10 km ele está para 3, assim como 200 km está para x. Multiplica em cruz. 10 vezes x de um lado, né? 200 vezes 3 do outro. Então, 200 vezes 3 vai dar 600. Então, o 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar x igual a 600 dividido por 10, que x vai dar 60. Heitor, 60 é o valor final? Não, que a gente tem que acrescentar o pedágio, que é 60 mais 5,8, que vai dar 65,80. E ele quer saber, pessoal, a diferença entre os trajetos, ou seja, pega o mais caro e subtrai pelo mais barato. Então, é 70 menos 65,80, que vai dar 4,20. Alternativa, letra A de amor. Ok? Vamos fazer então agora o 47. O esquema mostra o percurso de um barco ao longo do seu trajeto. Então você tem ali, o barco mantém-se sempre na mesma direção, perpendicular à correnteza, porém devido à ação desta, sua trajetória é direcionada para o ponto C, do outro lado da margem, a 100 metros do ponto inicial do destino B.
Sabe-se também que o ângulo formado entre o novo trajeto e a direção perpendicular à margem do ponto A é de 30 graus. A distância em metros percorrida pelo barco é de... E aí, pessoal, você tem que saber, né? Se ele te dá esse ângulo, se ele te dá aqui essa distância, o que ele está querendo, pessoal, quando ele te dá um ângulo? Ele está querendo que você saiba o seno, tá bom? Lembra aquela tabelinha que a gente aprendeu? Seno, cosseno e tangente? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 é a raiz de cada um. Né? Depois, isso tudo que a gente aprende, né? Eu falei que é uma das pouquíssimas coisas que você tem que saber, porque sempre cai uma questão. E aí você tinha que saber, tá? A formulinha, que seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Lembrando, né? Aqui tem um ângulo de 90 graus, então essa é a nossa hipotenusa. Se você não está entendendo o que eu estou falando, você tem que refazer aquela aula, tá bom? Que eu expliquei isso para vocês. Pessoal, seno de 30 graus, quanto que é? É meio? Você tem que saber, pegando, decorando aquela tabela que a gente fez. Então, meio igual a cateto oposto, a gente já sabe que é o 100, e a hipotenusa. A gente chama de x porque é o que a gente quer descobrir. Então, vai ficar meio igual a 100 sobre x, ok? Vai ficar, portanto, meio vezes x igual a 100, ou seja, o meio está multiplicando com x, passa para lá dividindo. Vai ficar x igual a 100 dividido por 0,5. Quanto que dá? X vai dar 200. Portanto, letra D de dado na questão 47. Tá? A resposta é 200. Questão 48. A cápsula que retirou os mineiros que pertenceram presos durante vários dias sobre a terra do norte do Chile em 2010 ficará exposta em Londres. A figura representa a Fênix 2, como foi chamada a cápsula, uma jaula metálica de quase, anota, 400 centímetros de comprimento e 53 centímetros de diâmetro. E ele quer saber, as medidas de comprimento e do diâmetro em metros da Fênix 2 são, respectivamente, então é só a gente transformar, tá? 400 centímetros e 53 centímetros em metro. Então vamos lá, quanto que é 400 centímetros, pessoal? É 4 metros, tranquilo. Quanto que é 53 centímetros em metros? É 0,53. Portanto, tranquilo, né? Questão D de dado é a nossa da questão 48. Vamos para a 49. O relatório do uso da internet no segundo semestre de 2012 mostrou que a velocidade média das conexões feitas no Brasil era de 2 megabytes. Essa velocidade média está bem abaixo das médias internacionais, como mostra o quadro. Então você tem 6 países, Chile, Equador, Estados Unidos, Canadá, Japão, Romênia, com as suas respectivas velocidades. Considere que a meta no Brasil seja conseguir que a velocidade média das conexões fique igual à média desses países. Uma das ações das empresas que fornecem um serviço de internet para atingir essa meta será trocar o sistema de fiação existente pelo sistema de fibra ótica. Para atingir essa meta, o percentual da velocidade da conexão deve aumentar em quantos por cento? Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter que saber a média. Vamos somar a velocidade dos 6 países e vamos dividir pela quantidade total de países. Então, 19 mais 15 mais 26 mais 25 mais 39 mais 38, que vai dar 162, e vamos dividir por 6, porque são 6 países que a gente somou. Então, 162 dividido por 6 vai dar 27. Tranquilo? Depois, regrinha de 3, pessoal. Ele falou que o megabytes do Brasil era de quanto? 2. Então, 2 representa 100%. Então, esses 25, que foi que a gente descobriu, né? Porque é 27 menos 2, ok? A média era 27, só que a gente tirou os 2 do Brasil, vai dar 25. Então, 25 está para x. Então, vai ficar x igual a 25 vezes 100 dividido por 2. Portanto, o nosso x vai ser a porcentagem de 1.250%. Portanto, questão 49, tranquila, letra A de amor. Questão 50. Para obter uma melhora mais rápida quanto da internação de um paciente, alguns tipos de medicamentos são administrados por via venosa. Quando o paciente recebe alta hospitalar, o médico prescreve um remédio com fórmula similar para ser ingerido por via oral, dando continuidade ao tratamento. Considere que um paciente passou por essa situação e, enquanto estava internado, tomava na veia 300 mg de medicamento. Ao olhar a correspondência entre os medicamentos prescritos por vias distintas,
o médico elaborou um gráfico retilíneo. Então você tem do lado esquerdo, né, remédios por via venosa e embaixo o remédio por via oral. Qual é a dosagem em miligrama do medicamento prescrito pelo médico por via oral correspondente à dosagem do medicamento que o paciente tomava enquanto estava internado, né? Então, se a gente reparar aí nas coordenadas, pessoal, a gente só tem que identificar onde que está ali os 300, ok? Uma vez que a gente identifica ali os 300 miligramas da via venosa, a gente vê a correspondência ali da via oral. Portanto, aqui 300, ok? É só você confirmar e aqui você corresponde à questão de letra C, tá? Que dá 75. Então, vê aqui o 300, que é aqui, tá bom? E aqui é um pouco antes do 100, portanto, 75. Simples assim. Só olhar o gráfico, interpretar e está feita a nossa questão, tá bom? Questão 51. Um corretor deseja publicar no jornal um anúncio referente a um empreendimento que ele está vendendo. O empreendimento tem formato retangular de dimensões 200 por 100 e o espaço disponível para anúncio no jornal é também no formato retangular de 10 por 5. Ele pretende utilizar todo o espaço de que dispõe e para isso deve determinar a escala adequada. E ele quer saber qual que é essa escala que vai ser utilizada. Beleza. Então o que a gente faz? Primeiro a gente vai ver a fórmula de uma área, depois da outra, tá? A primeira é só multiplicar os 200 por 100, que vai dar 20.000 metros quadrados. E a outra, a gente multiplica o 10 pelo 5, que vai dar 50 centímetros quadrados. Portanto, agora a gente faz a divisão, né? Porque toda a escala aqui é 1 para alguma coisa, tá? Então a gente vai fazer a divisão para chegar no 1. Que vai dar 20.000 dividido por 50. Corta um zerinho em cima, um zerinho embaixo, vai ficar 2.000 dividido por 5, que é igual a 400. Portanto, a questão 51, a alternativa correta é 1 para 400. Letra C, de casa A. Questão 52. Uma empresa que realiza serviços gráficos possui 6 funcionários que trabalham em uma jornada de 10 horas diárias no setor de cópias. A fim de evitar o pagamento de horas extras e outros encargos trabalhistas, o gerente dobrou o número de funcionários que trabalham nesse setor e reduziu a jornada de trabalho para 6 horas diárias. Verificou ainda que na sua nova equipe, cada funcionário produz 600 cópias por hora trabalhada. Nessas condições, o número total de cópias produzidas em um dia pela nova equipe passará a ser igual a... E aí tem as alternativas aqui. Então, repara. Ele coloca muito número a mais que a gente não precisa, né? Ele falou que agora, o que nós temos? Vamos ter 12 funcionários, 6 horas por dia. Concorda comigo que um funcionário, segundo o texto, ele faz quantas cópias uma hora, pessoal? 600 cópias. Então é só a gente pegar os 600, que é o número de cópias, multiplicar por 6, que é o número de horas por dia, e multiplicar esse número por 12, porque são os 12 funcionários que vão ficar atualmente, tá bom? As informações antigas, ele só colocou para atrapalhar, tá? Número de 6 funcionários, 10 horas disso, só foi para atrapalhar. Então é só multiplicar 600 vezes 6 vezes 12, e esse número vai dar 43.200. Portanto, a questão 52, a nossa alternativa correta é a letra D de dado, tá bom? 43.200. Questão 53. O dono de uma papelaria precisa comprar 1.000 resmas de papel no formato A4 para repor seu estoque. Após uma pesquisa de preços, escolhe realizar a compra em uma loja atacadista que vende cada resma ao preço de R$ 7,00. Constatou também que 400 é o valor mais barato a ser pago pelo transporte dessas resmas. Sabe-se que, nessa papelaria, ele vende esse produto com lucro de 100% sobre o seu custo total. Sabe-se ainda que ele deseja manter sua margem de lucro e vender essas resmas por, no máximo, R$ 14,10 cada. Para tanto, precisará conseguir um desconto no preço de compra das resmas, uma vez que o valor do frete não poderá ser negociado. Para atingir seus objetivos, qual deve ser o valor mais próximo do menor desconto que o dono da papelaria precisa obter na compra dessas resmas? Então, vamos lá. Primeiro, são quantas resmas, pessoal? São 1.000 resmas, tá? E cada um custa R$ 7,00, ok? Que é o nosso custo. E, além disso, não podemos esquecer que tem um transporte que custa 400. Né? Como ele pretende vender as resmas com 100% de lucro, né?
sendo que o preço é R$14,10, então ele pode gastar até quanto? Metade, concorda comigo? Que é R$ 7,05 por cada resma, tá? E aí a gente tem que agora descobrir aqui, né, o valor que ele está disposto a pagar digamos assim, ao atacadista. Então a gente vai fazer 1.000 vezes x, okay, que é o número de resmas, mais os 400, tá? E aí a gente vai chegar nesses 1.000 vezes 7,05, que é o valor da metade que a gente tinha falado, e portanto a gente chega ao valor de 7.050, tá bom? Depois a gente pega esse 1.000x igual a 6.650 e o nosso x vai dar 6,65. Portanto, o desconto que deve ser, né, a gente vai fazer uma simples conta de 7 menos o 6,65 dividido por 7. Vai ficar 0,35 dividido por 7, que é igual a 0,05, ou seja, 5%. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra C de casa na questão 53. Questão 54 é bem fácil. Uma pesquisa realizada na cidade apresentou o número de casos de dengue que foram confirmados no período de 2010 e 13. O gráfico apresenta o número de casos por ano. Então você tem os anos 10, 11, 12 e 13 e aqui os números de casos, tá bom? É o topo de cada uma delas. Caso você não saiba interpretar gráficos ou tabelas, a gente tem uma aula explicando sobre isso, tá? A métrica aritmética anual do número de casos de dengue confirmados no período de 2010 a 2013 foi igual a... Então ele quer saber a média. O que a gente faz? Soma os 4 números que estão aqui em cada uma delas e vai dividir por 4, porque são 4 anos. Então, bem tranquilo, né? Então é 225 mais 225 mais os 300 mais os 450. Isso tudo dividido por 4. E o resultado final a gente chega nos 300. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola na questão 54. Questão 55, vamos ler o texto e depois eu desço ali para mostrar para vocês. As máquinas de uma lavanderia consomem, quando em funcionamento, 1.500 litros de água por hora. Anota todos os números, hein? De forma constante. Elas funcionam das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. A caixa d'água que abastece essa máquina tem capacidade de 15.000 litros. Ela é continuamente alimentada por uma tubulação com vazão constante de 3.000 litros por hora e possui um sistema de controle de volume. Agora presta atenção. Considere um dia que houve interrupção do fornecimento de água da caixa entre meia-noite e as 2. O gráfico que representa o volume de água em litros existente na caixa horária entre 0 e 18 horas desse dia é. Então o que ele quer saber? Segundo tudo que a gente leu, né, vamos tentar ver qual que é a melhor alternativa. Então ele fala primeiro, né, que ele tem a capacidade de 15.000. Os 4 têm 15.000? Os 4 começam no 15.000, legal. Então até aqui, normal. De repente ele fala que foi interrompido às 8 horas, tá? Embaixo o número de horas. Portanto, às 8, obrigatoriamente, tem que começar a cair, ok? Todos eles falam isso, Só que depois, não vamos esquecer, né, que entre meio-dia e 2, ela não é utilizada, porque ela para meio-dia e depois volta às 2. Então, entre meio-dia e as 2, a gente tem que começar a ter uma linha reta, tá? E às 2 horas, quando volta a ser utilizada, ela tem que voltar a subir novamente. Então, aqui a gente tem isso, aqui, não tem aquela pausa, então vamos excluir a letra B. Aqui não tem a pausa, exclui a letra C. A letra D tem, então vamos manter. Beleza, depois é religado, só que essa água continua a entrar, tá bom? Até que horas? Ela continua subindo até as 18 horas, que é o horário que encerra. E aqui às 4, olha, às 4 já não tem, ele continua depois. Portanto, ele tem que continuar subindo até das 18 horas. Portanto, a alternativa correta é a letra A de amor, tá bom? Que apresenta o gráfico mais corretamente. Então, vamos para a questão 56. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de cerca de 110 litros de água por dia para atender às suas necessidades de consumo e higiene. No entanto, no Brasil, o consumo por pessoas ultrapassa esse valor. A prefeitura de uma cidade desenvolveu uma campanha
para que cada morador cumpra diariamente o equivalente a 80% daquilo que é indicado pela ONU. Um morador utiliza diariamente 220 litros de água. Para cumprir a meta da prefeitura, esse morador deve reduzir seu consumo de água em. E aqui tem os valores. Então vamos pensar, olha, se o consumo diário é de 110 litros de água por dia, né, e ele quer ali os 80% apenas, ou seja, qual vai ser o consumo novo? Vai ser de 88 litros diários. Sabe por quê? Porque 110 representa 100%. E aí, 80% é x. Então a gente faz aquela continha. 100x igual a 8.800. O x vai dar 88, tá bom? Caso você não consiga fazer de cabeça, faça dessa forma. Depois, a gente vai fazer uma regrinha de 3, tá? 220 está para 100%, que é o valor, né, que ele fala ali, que é quanto o morador utiliza. Então, 132 está para x. Por que 132? Porque é o 220 total menos os 88 que a gente descobriu, tá? Está para x. Então, fica 220x igual a 13.200, que é 132 vezes 100, tá bom? Portanto, o 220 está multiplicando, passo para lá dividindo. Vai ficar 13.200 dividido por 220. O nosso x vai ser 60. Ou seja, a resposta da questão 56 é a letra D, ditado. Questão 57. Uma construtora solicita ao seu fabricante de pré-moldados que altere as dimensões dos blocos retangulares utilizados na construção de paredes. Foi solicitado que cada bloco tenha comprimento externo de 100 cm e largura externa de 15 cm. O fabricante calculou que a espessura da parede do bloco será de 3 cm para suportar o peso do empilhamento de blocos, sendo necessário redimensionar a altura do bloco de forma a utilizar um volume de concreto de 39.240 cm3 na produção de cada bloco, conforme ilustra a figura. Nessas circunstâncias, qual deve ser a altura do bloco em centímetros? Parece difícil, mas não é, né? A gente sabe que o volume são 3 multiplicações, né? Comprimento, largura e altura, concorda? O volume a gente já sabe, é 39.240. A outra medida, 100, a outra medida, 15, e a outra a gente vai descobrir, tá? Então fica 39.240 igual a 100 vezes 15 vezes x. Isso vai dar 39.240 dividido por 1.500 e a gente chega na resposta de 26 centímetros, tá? Portanto, resumindo, a nossa alternativa da questão 57 é a letra B, de bola. Questão 58. Bora lá. O gerente de uma concessionária, com a finalidade de mostrar o bom desempenho de sua equipe, traçou um plano de ação para seus vendedores baseado no número de vendas dos veículos do ano anterior. Ele apresentou a quantidade de veículos vendidos distribuída mensalmente conforme o gráfico. Então você tem ali os gráficos todos. Beleza. Do lado esquerdo, o número de veículos vendidos, embaixo, os meses. Seu plano para o próximo ano é estabelecer como meta de vendas mensais a média aritmética dos 6 meses com maiores quantidades de veículos vendidos apresentados no gráfico. Qual é o número mínimo de veículos que deverão ser vendidos para se cumprir a meta projetada pelo gerente? Então vamos lá, aqui tem as alternativas, né? Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente vai somar, ele quer apenas dos 6 maiores meses. Então a gente tem que buscar os 6 maiores. Então vai ser o 200, o 180, o 160, 130 duas vezes e o 100, concorda? São 6 maiores. E isso tudo, como são 6, a gente vai dividir por 6. Portanto, vai dar 900 dividido por 6, que vai dar 150. Portanto, na questão 58, a alternativa correta, a letra C, de casa. Questão 59. Um construtor pretende cobrir um telhado. No mercado, existem diferentes medidas de comprimento de telhas de mesma largura. Na junção, as telhas se sobrepõem em 10 centímetros e na extremidade inferior devem ultrapassar a parede, conforme ilustra a figura. Então você tem aqui a inclinação do telhado, aqui tem 3 metros, e aqui 4 metros. Legal. Continuando, os tipos de telhas são: telha A tem o comprimento e o preço, o B e o C. Para cobrir toda a casa, foram consideradas algumas possibilidades. E tem aqui os tipos e a gente tem que escolher uma dessas aí. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve isso?
Primeiro, você sabe a fórmula do Teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Com isso, a gente sabe, né, que 4 ao quadrado, né, mais 3 ao quadrado igual a x ao quadrado. Portanto, fazendo as contas, o nosso x, a nossa inclinação aqui vai dar 5, ok? Só que agora a gente tem que considerar que na junção dessas telhas, né, ele tem que se sobrepor, digamos assim, os 10 que ele fala lá no enunciado, tá bom? Portanto, o que a gente vai fazer? Para cada um deles, a gente vai fazer as nossas substituições. Então, vamos lá. No primeiro, né, a gente tem 1,20, que é o valor do comprimento, né, ou seja, vai ficar 5 vezes 1,20, que é igual a 6, tá bom? Depois, 5 mais 4 vezes 0,10, que vai dar 5,4, tá bom? Portanto, o preço é 5 vezes 16,50, que é igual a R$ 82,50. Na medida número 2, vamos ver qual que é melhor, tá? E aí a gente chega no nosso melhor, tá? A gente tem que fazer com todas elas aqui para saber qual que é a mais considerável. Na medida número 2, então a gente vai ter 2 vezes 1,20 mais 2 vezes 1,70, que é igual a 5,8, mais 5 mais 3 vezes 0,10, que vai dar 5,3. Então, o preço, pessoal, vai ser 2 vezes 16,50 mais 2 vezes 22,50, que vai dar R$ 78,00. Depois, no 3, a gente vai fazer 1 vezes 1,20 mais 2 vezes 2,20, vai dar 5,60. E depois, 5 mais 2 vezes 0,10, que vai dar 5,2, tá bom? Então, o nosso preço é 1 vezes 16,50 mais 2 vezes 30, que vai dar o total aí de 16,50 mais 60, no total de 76,50. E depois, né, a gente vai fazer aqui, né, o 3 vezes 1,20 mais 1 vezes 2,20, que vai dar 5,8. Então, o nosso preço é 3 vezes 16,50 mais 1 vezes 30, que vai dar 79,50. E depois, né, na medida 4, que é 1 vezes 1,70 mais 2 vezes 2,20, que é igual a 6,10. Portanto, o nosso preço vai ficar 22,50 mais 2 vezes 30, igual a 82,50. Né? Depois a gente faz o preço para dar 2 vezes 1,70 mais 1 vezes 2,20, que vai dar 5,60. Que o preço fica 2 vezes 22,50 mais 30, que é igual a R$ 75,00. Portanto, a opção mais barata, né, é optar aí por 2 telhas do tipo B, mais uma telha do tipo C, ficando a 75 e medindo no total aí 5,6, tá? Contando aí, né, com as duas sobreposições, ainda sobram 0,4 para extremidade inferior, tá bom, pessoal? Portanto, né, nessa questão aí, a gente fica na questão de número 59 com a letra D de dado, tá bom? Por último, a questão 60, né? Uma pessoa tem 2 dívidas parceladas, uma no valor de R$150 mensais, faltando 30 parcelas para quitar, e outra no valor de R$120, faltando 15 parcelas para quitar. Uma financeira, ao entrar em contato com essa pessoa, propõe quitar as 2 dívidas se ela fizer um financiamento, pagando 48 parcelas de R$200 e recebendo de retorno um valor de R$1.500. Se a pessoa aceitar o financiamento oferecido por essa financeira, quanto ela pagará a mais por suas dívidas atuais? Então, o que a gente faz, né? Primeiramente, a gente vai fazer da primeira dívida, que vai ser 150, que é o valor de cada prestação mensal, vezes 30, que são 30 meses, que vai dar R$4.500. A segunda dívida são R$120 por mês, então 120, vezes 15 são os números de meses, que vai dar 1.800. Somando os dois, 4.500 com 1.800, vai dar 6.300. Deixa no cantinho. E agora vamos fazer quanto que a outra financeira ali ofereceu. São 200, que é o valor por mês, vezes 48, menos os 1.500, que é o valor que ele tem que retornar para eles. Então vai ficar 200 vezes 48, vai ser 9.600, menos 1.500, que vai dar o total de 8.100.
E aí o que a gente faz? A gente pega esse 8.100 e subtrai os 6.300 que a gente tinha achado na outra conta. Total de R$ 1.800. Portanto, a alternativa correta é a letra A de amor. Portanto, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa prova de Matemática e Suas Tecnologias do Ensejo 2017. Espero que tenha ajudado vocês a resolver, tá? Depois escreva nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar nas redes sociais. Por favor, divulgue, para que cada vez mais pessoas tenham acesso, tá bom? Não esqueça também de se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito. Qualquer dúvida é só falar comigo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.